Meu nome é Agenor Teixeira e tenho 62 anos. O que vou contar mudou minha vida para sempre e quase me custou a vida. No hospital, enquanto me recuperava de um grave acidente de carro, recebi uma ligação do meu irmão que me gelou o sangue. Agenor, não foi um acidente. Não deixe ninguém te visitar até eu chegar. Naquele momento, minha alma se partiu em dois. Meu mundo desabou quando percebi que meus próprios filhos, Alexandre e Bernardo, estavam por trás da tentativa de me matar. Algo estava muito errado. Durante 40 anos construí minha carreira como advogado bem-sucedido em São Paulo, acumulando uma fortuna considerável. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Acordei com uma dor lancinante na cabeça e o sabor de sangue na boca. O teto branco do hospital girava lentamente sobre mim e o cheiro de desinfetante invadia minhas narinas. Tentei mover o braço direito, mas uma dor aguda me fez desistir imediatamente. Estava engessado do punho até o ombro. Doutor Teixeira, que bom que o senhor acordou, disse uma enfermeira de meia-idade, verificando os aparelhos ao meu lado. Teve um acidente grave na Marginal Pinheiros. Lembra de alguma coisa? Forcei a memória, mas havia apenas fragmentos. Lembrava de estar dirigindo meu Mercedes preto, voltando do escritório. Era uma terça-feira à noite, por volta das 21 horas. Depois disso, apenas escuridão. Quanto tempo estou aqui? Perguntei com a voz rouca. 3 dias. Teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Seus filhos estiveram aqui ontem muito preocupados. Alexandre e Bernardo. Meus 2 filhos, de 35 e 32 anos respectivamente. Alexandre trabalhava em meu escritório de advocacia, enquanto Bernardo administrava nossos investimentos imobiliários. Ambos haviam se formado em direito, seguindo meus passos, mas apenas Alexandre realmente abraçara a profissão. Eles deixaram algum recado? Perguntei. Disseram que voltariam hoje cedo. Também deixaram flores, respondeu a enfermeira, apontando para um grande arranjo de rosas brancas na mesinha ao lado. Algo me incomodava naquelas flores. Rosas brancas sempre foram associadas à morte em nossa família. Minha mãe as odiava. Dizia que traziam azar. Por que meus filhos escolheriam exatamente essas flores para me desejar melhoras? A enfermeira saiu e fiquei sozinho com meus pensamentos fragmentados. Tentei reconstruir os eventos da noite do acidente. Lembrava de uma discussão acalorada no escritório naquela tarde. Alexandre havia questionado algumas decisões financeiras minhas, sugerindo que eu estava ficando confuso com a idade. A palavra tinha me ofendido profundamente. Pai, o senhor precisa pensar em nos deixar mais responsabilidades, havia dito ele. Afinal, não vai viver para sempre. A crueza da observação me chocara. Alexandre nunca havia falado comigo dessa forma. Sempre fora respeitoso, ainda que ambicioso. Mas, naquele dia, havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza que não reconheci. Meu celular tocou. O aparelho estava na mesinha de cabeceira, ligeiramente rachado, provavelmente danificado no acidente. O nome na tela era Osvaldo, meu irmão mais novo de 58 anos, que morava em Campinas e trabalhava como engenheiro. Agenor, graças a Deus você atendeu, disse Osvaldo com a voz tensa. Como está se sentindo? Confuso, machucado, mas vivo. Osvaldo, você sabe de alguma coisa sobre o acidente? A enfermeira disse que foi na Marginal, mas não me lembro de nada. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ouvi Osvaldo respirar fundo antes de falar. Irmão, preciso te contar algo muito grave. Não foi um acidente. Alguém forçou sua saída de pista. Tenho evidências. Senti meu coração acelerar. O que você está dizendo? Estava voltando de São Paulo na noite do seu acidente. Parei num posto de gasolina na altura de Jundiaí, quando vi um carro preto igual ao seu sendo rebocado. Achei estranho e perguntei para o guincheiro. Ele me disse que o carro havia sido empurrado para fora da pista por outro veículo. Mas isso não prova nada, disse, tentando manter a racionalidade. Tem mais. O guincheiro me mostrou marcas de tinta azul na lateral do seu carro.
tinta de outro veículo que bateu propositalmente. E Agenor? Osvaldo hesitou. Ontem vi o Bernardo lavando um Corolla azul na casa dele. Um carro que nunca tinha visto antes. Minha mente começou a processar a informação lentamente. Bernardo tinha tentado me matar. Era impossível. Havia criado aquele menino, ensinado a andar de bicicleta, levado para a escola todos os dias durante anos. Osvaldo, você tem certeza do que está dizendo? Tenho mais. Contratei um investigador particular há 6 meses. Como assim? Notei mudanças no comportamento dos meninos nas últimas reuniões familiares. Conversas que paravam quando você chegava, olhares estranhos. Alguma coisa não estava certa. Isso era um choque. Meu irmão havia contratado um investigador para espionar meus próprios filhos sem me contar. O investigador descobriu que Alexandre e Bernardo estão com sérios problemas financeiros. Alexandre deve R$ 200.000 para agiotas. Bernardo perdeu quase R$ 500.000 em investimentos arriscados que você não autorizou. Senti náusea. Não sabia de nenhuma dessas dívidas. Como advogado experiente, sempre mantive controle rígido sobre as finanças familiares e do escritório. Como isso havia passado despercebido por mim? Agenor, escute bem o que vou te dizer, continuou Osvaldo. Não deixe ninguém te visitar até eu chegar aí. Nem os meninos, nem ninguém. Estou saindo de Campinas agora mesmo. Depois que Osvaldo desligou, fiquei encarando o teto do hospital, tentando processar tudo o que havia escutado. Meus filhos tentaram me matar. A frase ecoava em minha mente como um pesadelo recorrente. Peguei o celular novamente e liguei para minha secretária, Dona Carmen, que trabalhava comigo há 15 anos. Doutora Agenor, que susto o senhor nos deu. Como está? Carmen, preciso que você me faça um favor discretamente. Verifique os extratos bancários da conta corrente da empresa dos últimos 6 meses. Especialmente transações autorizadas pelo Alexandre. Doutor, aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado. Só faça isso para mim, por favor. E Carmen, não comente com ninguém sobre essa ligação. Principalmente não comente com meus filhos. 20 minutos depois, Carmen me ligou de volta. Sua voz estava trêmula. Doutora Agenor, encontrei irregularidades graves. Alexandre fez várias transferências para contas pessoais dele nos últimos meses. Mais de R$ 300.000 ao todo. Meu sangue gelou. Alexandre havia roubado de mim. Usado sua procuração para desviar dinheiro do escritório para cobrir suas próprias dívidas. Tem mais, doutor. Encontrei um documento que o Bernardo assinou em seu nome. Uma segunda hipoteca da casa de Alphaville. R$ 400.000 foram liberados há 2 meses. A casa de Alphaville era minha residência principal, avaliada em mais de R$ 2.000.000. Como o Bernardo conseguira fazer uma segunda hipoteca sem meu conhecimento? Carmen, isso é impossível. Como assinaram documentos no meu nome? Doutor, o senhor se lembra daqueles papéis que assinou na semana passada? O Alexandre disse que eram contratos de clientes novos, mas agora vejo que alguns eram documentos bancários. A memória voltou como um soco no estômago. Alexandre havia me trazido uma pilha de documentos dizendo que eram contratos urgentes de novos clientes. Eu havia assinado sem ler, confiando na palavra do meu filho. Havia assinado minha própria sentença de morte. Carmen, não fale sobre isso com ninguém, nem com Alexandre, nem com Bernardo. Preciso pensar no que fazer. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Meus próprios filhos haviam me roubado sistematicamente e depois tentado me matar para acelerar o acesso à herança. Mas alguma coisa havia dado errado no plano deles. Eu havia sobrevivido ao acidente. Olhei novamente para as rosas brancas na mesinha. Não eram flores de melhoras. Eram flores de funeral. Eles esperavam que eu morresse no acidente. E as flores já estavam preparadas para manter as aparências. Por volta das 10 da manhã, escutei passos conhecidos no corredor. Alexandre se aproximava. Reconheci o som dos seus sapatos italianos caros, que eu mesmo havia comprado para ele como presente de formatura. Fechei os olhos e fingi estar dormindo. Queria observar o comportamento dele sem que soubesse que eu estava consciente.
Bom dia, disse Alexandre para a enfermeira. Como meu pai passou a noite? Melhor, senhor Alexandre. Acordou há algumas horas e conversou um pouco. O médico disse que a recuperação está indo bem. Ouvi o rangido da cadeira quando Alexandre se sentou ao meu lado. Através das pálpebras semicerradas, pude ver sua expressão. Não era de alívio ou alegria por eu estar melhor. Era de decepção. Alexandre ficou ali por quase 1 hora, mas não demonstrou qualquer carinho paternal. Não segurou minha mão, não falou palavras de conforto. Apenas ficou sentado mexendo no celular, aparentemente esperando alguma coisa. Em determinado momento, vi que ele se levantou e foi até a janela, fazendo uma ligação. Não, ainda não. Sussurrou. Ele está bem melhor que esperávamos. Sim, pode complicar as coisas. Não podemos fazer nada aqui, tem muita gente circulando. Meu sangue gelou. Alexandre estava falando sobre mim como se fosse um problema a ser resolvido. E a parte sobre não podemos fazer nada aqui me fez perceber que ainda corriam perigo. Eles não haviam desistido do plano. Alexandre voltou para a cadeira e ficou mais alguns minutos. Depois se levantou e sussurrou. Melhore logo, pai. Todos estamos esperando você em casa. As palavras soavam como uma ameaça velada. Quando ele saiu, esperei alguns minutos antes de abrir os olhos completamente. Precisava agir, mas ainda não sabia como. Meu celular tocou novamente. Era Bernardo. Pai soube que acordou. Que alívio, estava tão preocupado. A voz dele soava forçada, teatral. Como não havia percebido isso antes? Oi, filho. Estou bem. Ainda meio confuso, mas melhorando. Que bom, pai. Vou aí te visitar agora à tarde. Tenho algumas coisas importantes para conversarmos. Que tipo de coisas? Questões financeiras urgentes. Alguns clientes importantes estão preocupados com a continuidade dos serviços do escritório. Precisa assinar alguns documentos para não perdermos contratos. Mais documentos para assinar. Bernardo queria aproveitar meu estado vulnerável para conseguir mais assinaturas. Provavelmente documentos que completariam o saque de todos os meus bens. Bernardo, posso perguntar uma coisa? Claro, pai. Por que escolheram rosas brancas? Você sabe que não gosto dessas flores. Houve uma pausa. Ah, foram as únicas que encontramos na floricultura. Não tinha muito o que escolher. Mentira. Havia várias floriculturas no hospital, e rosas de outras cores sempre estavam disponíveis. Eles haviam escolhido rosas brancas propositalmente. Bernardo, onde conseguiu aquele Corolla azul? A pausa desta vez foi mais longa. Que Corolla, pai? Não sei do que está falando. Seu tio Osvaldo te viu lavando um carro azul ontem. Ah, sim. Era emprestado de um amigo. Precisava lavar antes de devolver. Outra mentira. A respiração dele havia ficado mais rápida, sinal claro de nervosismo. Pai, está me parecendo meio paranoico. Deve ser efeito da medicação. Vou falar com o médico sobre isso quando chegar. Paranoico. A mesma palavra que Alexandre havia usado comigo na semana anterior. Estavam tentando me fazer parecer mentalmente instável. Não precisa vir hoje, Bernardo. Estou muito cansado. Mas, pai, são coisas urgentes. Podem esperar alguns dias. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Meus filhos estavam desesperados para que eu assinasse mais documentos. Isso significava que o plano deles ainda não estava completo. Ainda havia tempo para me proteger. Osvaldo chegou ao hospital por volta das 3 da tarde. Meu irmão sempre foi fisicamente imponente. 1,85 m de altura. Ombros largos de quem trabalhou a vida toda como engenheiro de obras. Mas naquele dia, seu rosto estava carregado de preocupação. Como se sente? Perguntou, puxando uma cadeira para perto da cama. Fisicamente melhor, mas emocionalmente arrasado. Você tinha razão sobre tudo. Contei para Osvaldo sobre as descobertas que Carmen havia feito sobre os desvios de dinheiro e sobre as ligações estranhas dos meninos. Agenor, a situação é pior do que imaginávamos, disse Osvaldo, tirando uma pasta da bolsa. O investigador particular me entregou o relatório completo hoje de manhã. Ele abriu a pasta e me mostrou fotografias. Alexandre entrando em casas de agiotagem conhecidas no centro de São Paulo.
Bernardo em reuniões com investidores de esquemas Ponzi. Documentos bancários mostrando movimentações suspeitas. Eles estão completamente endividados, Agenor. Alexandre deve não apenas os 200 mil que mencionei, mas quase $500 mil quando somamos juros e multas. Os agiotas já começaram a fazer ameaças. E Bernardo, pior ainda, investiu dinheiro que não tinha em bitcoins e outras criptomoedas. Perdeu mais de R$800 mil. Pegou empréstimos consignados usando sua empresa como garantia. Isso explicava a segunda hipoteca da casa. Eles estavam usando meus bens como garantia para cobrir as próprias dívidas. Mas o mais grave é isto, disse Osvaldo, me mostrando uma gravação no celular. O investigador conseguiu gravar uma conversa entre eles há 2 semanas. Na gravação, escutei claramente as vozes dos meus filhos. Alexandre, não temos escolha. O velho vai descobrir tudo em breve. Eu sei, Bernardo. Mas como vamos fazer? Um acidente de carro. Ele sempre dirige sozinho à noite. Posso forçá-lo para fora da pista na marginal. E se ele sobreviver? Então improvisamos, mas não podemos deixar ele descobrir sobre o dinheiro. Lágrimas correram pelo meu rosto. Era impossível negar a evidência. Meus próprios filhos haviam planejado friamente meu assassinato. Osvaldo, preciso fazer uma ligação, disse, enxugando as lágrimas. Carmen, sou eu novamente. Preciso que faça mais uma verificação. Sim, doutor. Consulte meu testamento no cartório. Quero saber se houve tentativas de alteração recente. 15 minutos depois, Carmen me ligou de volta. Doutor Agenor, tem uma situação muito estranha. Há 2 semanas, o Alexandre esteve no cartório perguntando sobre os procedimentos para alteração de testamento em casos de incapacidade mental temporária. Meu coração disparou. E o que disseram para ele? Que seria necessário laudo médico comprovando a incapacidade, além de procuração específica assinada pelo senhor. Agora tudo fazia sentido. O acidente deveria ter me deixado em coma ou com sequelas neurológicas. Isso facilitaria para eles me declararem mentalmente incapaz e assumirem controle total dos meus bens. Carmen, retire imediatamente as procurações do Alexandre e do Bernardo. Todas. E transfere as contas principais para uma agência diferente. Mas, doutor, eles vão questionar. Carmen, minha vida está em perigo. Faça exatamente o que estou pedindo. Osvaldo estava ouvindo a conversa e balançou a cabeça gravemente. Agenor, você não pode voltar para casa. Pelo menos não até resolvermos essa situação. Mas não posso me esconder para sempre. Sou um homem de 62 anos. Não vou viver com medo dos meus próprios filhos. Então vamos à polícia. Pensamos nisso por alguns minutos. Tínhamos evidências circunstanciais fortes, mas um promotor precisaria de mais para conseguir uma condenação. A gravação havia sido obtida ilegalmente. As marcas de tinta no carro poderiam ser explicadas como acidente normal de trânsito. Primeiro, preciso entender exatamente quanto eles roubaram, disse. Depois decidimos se vamos à polícia ou se confrontamos eles diretamente. Osvaldo concordou, mas prometeu uma coisa, irmão. Não vai ficar sozinho com eles em lugar nenhum. Se decidirem acelerar o plano, você não terá chance. No dia seguinte, Carmen trouxe pessoalmente todos os documentos financeiros ao hospital. O que descobrimos foi devastador. Além dos 300 mil desviados do escritório e dos 400 mil da segunda hipoteca, Alexandre havia aberto linhas de crédito em meu nome totalizando mais R$500 mil. Bernardo havia vendido 2 imóveis de aluguel que eu possuía no centro de São Paulo, falsificando minha assinatura nas escrituras. Doutor, no total, eles tiraram quase R$1,5 milhão, disse Carmen com lágrimas nos olhos. Como conseguiram fazer isso sem o senhor perceber? A resposta era dolorosa. Eu havia confiado completamente nos meus filhos. Alexandre trabalhava no escritório e tinha acesso a praticamente tudo. Bernardo cuidava dos investimentos imobiliários e conhecia todos os detalhes do meu patrimônio. Eles planejaram isso durante meses, talvez anos, disse Osvaldo. Foram sistematicamente se posicionando para ter acesso a tudo. Peguei meu celular e liguei para o banco.
Preciso bloquear imediatamente todas as contas em que Alexandre Teixeira e Bernardo Teixeira têm procuração. Sim, são meus filhos, mas houve uso indevido das procurações. O gerente do banco, que me conhecia há décadas, ficou surpreso. Doutor Agenor, isso é muito sério. O senhor gostaria de registrar um boletim de ocorrência? Ainda não. Primeiro preciso resolver isso em família. Depois de desligar, fiquei pensando se havia feito a coisa certa. Talvez devesse ter ido direto à polícia. Mas ainda havia uma parte de mim que esperava que houvesse uma explicação. Que meus filhos não fossem realmente capazes de planejar meu assassinato. Agenor, disse Osvaldo suavemente. Você criou 2 filhos amorosos e dedicados. Esses homens que estão fazendo isso com você não são mais os meninos que você educou. Eles se tornaram outras pessoas. Ele tinha razão. O Alexandre e Bernardo que eu conhecia jamais fariam algo assim. Mas o dinheiro e o desespero haviam transformado meus filhos em estranhos. No 4º dia de internação, o médico disse que eu poderia receber alta em 24 horas. As fraturas estavam se curando bem, e o traumatismo craniano não havia deixado sequelas permanentes. Mas eu não queria sair do hospital. Lá eu estava seguro, cercado de médicos e enfermeiras. Em casa, estaria vulnerável. Alexandre chegou na hora do almoço, trazendo comida italiana de um restaurante caro. Pai, trouxe seu lasanha favorita. Pensei que poderia estar enjoado da comida do hospital. O gesto teria sido carinhoso em circunstâncias normais. Mas agora me perguntei se havia alguma coisa misturada na comida. Obrigado, filho, mas não estou com muita fome. Pai, está parecendo meio desconfiado. Aconteceu alguma coisa? Olhei nos olhos dele procurando algum traço do menino que eu havia criado. Havia apenas frieza e cálculo. Alexandre, onde conseguiu dinheiro para pagar aquele restaurante caro? Sei que você tem dívidas. Sua expressão mudou instantaneamente. Quem disse isso? Não tenho dívidas. Seu tio Osvaldo contratou um investigador particular. Sabemos sobre os agiotas. Alexandre ficou pálido. Por alguns segundos pareceu que ia confessar tudo. Depois, sua expressão endureceu. Pai, o senhor está sendo manipulado pelo tio Osvaldo. Ele sempre teve ciúmes do seu sucesso. Está tentando colocar você contra nós. E os 300 mil que você desviou do escritório? Que 300 mil? Pai, acho que o acidente afetou sua memória. Era inacreditável. Mesmo confrontado com evidências concretas, Alexandre continuava mentindo. Alexandre, retire-se do meu quarto e não volte sem um advogado. Pai, está cometendo um erro terrível. Somos sua família. Queremos apenas cuidar do senhor. Depois que ele saiu, chamei a enfermeira. Por favor, coloque uma observação no meu prontuário. Não quero receber visitas dos meus filhos sem a presença do meu irmão Osvaldo. Naquela mesma tarde, Bernardo apareceu no hospital, acompanhado de um homem que não conhecia. Pai, este é o Dr. Silva, psiquiatra. Acredito que o senhor precisa de uma avaliação após o traumatismo craniano. Meu sangue gelou. Eles estavam tentando me declarar mentalmente incapaz. Não preciso de psiquiatra. Minha mente está perfeitamente clara. Doutor Teixeira, disse o psiquiatra. Entendo sua resistência, mas seu filho está preocupado. Relatou comportamentos paranoicos, acusações infundadas contra a família. Doutor Silva, agradeço a preocupação, mas não autorizo nenhuma avaliação. E solicito que se retirem do meu quarto. Bernardo insistiu. Pai, só queremos ajudar. Você está acusando Alexandre de roubo, desconfiando de todos nós. Porque vocês roubaram de mim. Vocês tentaram me matar. Minha voz havia subido de tom e 2 enfermeiras apareceram na porta. Está tudo bem, doutora Agenor? Sim, mas quero que estes senhores se retirem. O psiquiatra trocou um olhar significativo com Bernardo. Percebi que aquela visita não havia sido casual. Eles estavam coletando evidências para me declarar incompetente. Depois que saíram, liguei imediatamente para Osvaldo. Irmão, eles trouxeram um psiquiatra. Estão tentando me declarar louco. Agenor, precisamos agir rápido. Se conseguirem um laudo psiquiátrico dizendo que você está mentalmente comprometido,
Podem tomar controle legal de tudo. O que sugere? Vamos à polícia hoje mesmo. Temos evidências suficientes. Mas quando fui assinar minha saída do hospital, descobri que havia um problema. Alexandre havia registrado uma interdição judicial temporária, alegando que eu estava mentalmente instável após o acidente. Doutor Teixeira, explicou o médico-chefe, há uma ordem judicial impedindo sua saída sem acompanhamento familiar ou avaliação psiquiátrica. Eu estava preso no hospital por ordem dos meus próprios filhos. Osvaldo chegou ao hospital com um advogado, Dr. Mendes, um velho conhecido meu do fórum. Agenor, a situação é complexa, explicou Dr. Mendes. Seus filhos entraram com um pedido de interdição temporária, alegando que o traumatismo craniano afetou suas capacidades mentais. O juiz concedeu uma medida cautelar. Mas isso é absurdo. Estou perfeitamente são. Eu sei, mas legalmente você precisa passar por uma avaliação psiquiátrica oficial para derrubar a medida. Era um golpe brilhante. Alexandre e Bernardo haviam usado meu próprio conhecimento jurídico contra mim. Sabiam exatamente como me prender legalmente no hospital. Quanto tempo demora essa avaliação? Pode levar semanas, dependendo da agenda do perito judicial. Semanas que eles usariam para consolidar o controle sobre meus bens. E pior, enquanto eu estivesse juridicamente incapacitado, eles poderiam tomar todas as decisões financeiras em meu nome. Dr. Mendes, há alguma forma de acelerar o processo? Posso tentar, mas Alexandre contra-atacou bem. Trouxe laudos médicos do hospital mostrando que você teve traumatismo craniano. Tem declaração de funcionários dizendo que você tem feito acusações paranoicas contra os filhos. Percebi que havia sido manipulado desde o primeiro dia. Cada reação minha às descobertas sobre os roubos havia sido usada como evidência de instabilidade mental. Osvaldo, disse, preciso que você faça alguma coisa por mim. Qualquer coisa. Vá à minha casa em Alphaville. Na biblioteca, atrás dos livros de direito comercial, tem um cofre pequeno. A combinação é 0805, a data de nascimento da sua esposa. Lá dentro tem documentos que podem nos ajudar. Que tipo de documentos? Contratos de seguro de vida, testamento original e uma procuração especial que fiz para você há 5 anos, quando tive aquela cirurgia cardíaca. Se eles não descobriram, essa procuração ainda pode estar válida. Se a procuração estivesse íntegra, Osvaldo poderia agir legalmente em meu nome, mesmo com a interdição temporária. Osvaldo voltou do Alphaville tarde da noite, com expressão sombria. Agenor, achei o cofre, mas ele já havia sido violado. Meu coração afundou. E os documentos? A procuração especial havia sido destruída, mas encontrei algo interessante. Ele tirou da bolsa um caderno pequeno. Estava escondido atrás do cofre. Parece ser um registro pessoal que você mantinha. Era meu diário de finanças pessoais, onde anotava transações importantes e observações sobre investimentos. Havia esquecido completamente da existência dele. Osvaldo abriu o caderno numa página marcada. Olhe isto. Entrada de 3 meses atrás. Li minha própria letra. Alexandre solicitou acesso às contas da Suíça. Alegou necessidade de diversificar investimentos. Neguei. Ele insistiu dizendo que eu estava sendo conservador demais. Algo na expressão dele me preocupou. Virei algumas páginas. Mais anotações preocupantes. Bernardo perguntou sobre valor total do patrimônio. Disse que era para planejamento fiscal, mas a pergunta me pareceu estranha. Alexandre sugeriu que eu deveria delegar mais responsabilidades para a geração mais nova. Usou exatamente essas palavras. Recebi ligação de investidor questionando a autorização de Bernardo para a retirada de fundos. Nunca autorizei nada. Meu próprio diário estava documentando o comportamento suspeito dos meus filhos há meses. Eu havia percebido as irregularidades subconscientemente, mas não conectara os pontos. Osvaldo, esse caderno pode ser nossa salvação. São anotações contemporâneas provando que eu já suspeitava de irregularidades muito antes do acidente. Mas tem um problema, disse meu irmão. Encontrei mais alguma coisa na casa. Ele me mostrou fotografias tiradas com o celular. Meu escritório havia sido vasculhado.
Gavetas abertas, papéis espalhados, arquivos revirados. Eles estavam procurando algo específico, provavelmente documentos que pudessem nos ajudar. Analisamos as fotos cuidadosamente. Percebi que o cofre principal do escritório também havia sido violado. Lá guardava contratos importantes, documentos bancários e, principalmente, cópias de todas as procurações que havia concedido aos filhos ao longo dos anos. Eles destruíram as evidências, disse. Não todas, respondeu Osvaldo, sorrindo pela primeira vez em dias. Quando saí da sua casa, passei no escritório da Carmen. Ela me entregou isto. Era uma pasta com cópias de todos os documentos bancários dos últimos 2 anos, incluindo os comprovantes das transferências ilegais que Alexandre havia feito. Carmen guardou tudo. Ela desconfiou das movimentações há meses, mas não quis te preocupar. Finalmente tínhamos evidências concretas, não apenas suspeitas ou gravações obtidas ilegalmente, mas documentos bancários oficiais provando os desvios de dinheiro. Na manhã seguinte, Dr. Mendes voltou ao hospital com notícias importantes. Agenor conseguia acelerar a avaliação psiquiátrica. Mas tem uma condição. Será feita por uma junta médica, incluindo o psiquiatra que seus filhos trouxeram. Isso não é bom para nós? Pode ser perigoso. Se eles conseguiram corromper um psiquiatra, a avaliação pode ser tendenciosa. Pensamos em alternativas. Podíamos tentar contestar a interdição de outra forma, mas isso levaria ainda mais tempo. Dr. Mendes, aceito a avaliação, mas quero que você esteja presente. E também quero que seja gravada. Isso pode ser arriscado, Agenor. Se você demonstrar qualquer instabilidade emocional durante a avaliação, não vou demonstrar. Sou advogado há 40 anos. Sei como me comportar numa situação formal. A avaliação foi marcada para o dia seguinte. Passei o dia inteiro me preparando, revisando mentalmente todos os fatos, organizando minha argumentação. Alexandre e Bernardo apareceram na véspera da avaliação, tentando uma última manipulação. Pai, ainda podemos resolver isso em família, disse Alexandre. Se o senhor retirar essas acusações absurdas, podemos esquecer toda essa confusão. E voltam a me roubar. Pai, nunca roubamos nada. Apenas administramos seus bens para protegê-lo de más decisões financeiras. A audácia da mentira me impressionou. Eles realmente acreditavam que poderiam me convencer de que preto era branco. Bernardo, onde está o dinheiro da venda dos 2 imóveis do centro? Investimos em uma oportunidade melhor, pai. Rendimentos muito superiores ao aluguel. Em que investimento? Criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. Em alguns meses, teremos triplicado o valor. Mais mentiras. Eu sabia que Bernardo havia perdido tudo em especulações mal-sucedidas. Tragam os comprovantes dos investimentos amanhã, na avaliação psiquiátrica. Vi pânico nos olhos dos dois. Eles não tinham comprovantes porque não havia investimentos. O dinheiro havia sumido. A junta médica era composta por 3 psiquiatras. Dr. Silva, trazido pelos meus filhos, Doutora Carvalho, nomeada pelo tribunal, e Dr. Santos, sugerido pelo meu advogado. A avaliação começou às 9 da manhã, na sala de reuniões do hospital. Alexandre e Bernardo estavam presentes, junto com Dr. Mendes e Osvaldo. Dr. Teixeira, começou Dr. Niro. Carvalho. Seus filhos alegam que o senhor tem demonstrado comportamento paranoico, fazendo acusações infundadas. Pode nos explicar sua versão dos fatos? Respirei fundo e comecei metodicamente. Doutora, não são acusações infundadas. São fatos documentados. Meus filhos desviaram sistematicamente dinheiro das minhas contas pessoais e empresariais. Entreguei à junta as cópias dos extratos bancários que Carmen havia preparado. Estas são transferências não autorizadas totalizando mais de R$300 mil. Dr. Silva tentou interromper. Dr. Teixeira, essas transferências foram autorizadas pelo senhor através de procurações. Dr. Silva, procurações não autorizam uso pessoal de recursos empresariais. Isso é peculato. Crime tipificado no Código Penal. Minha resposta técnica e precisa impressionou os outros psiquiatras. Prossegui. Além disso, foi feita uma segunda hipoteca da minha residência sem meu conhecimento,
através de falsificação de assinatura. Mostrei os documentos da hipoteca, comparando com minha assinatura verdadeira. Doutor Teixeira, perguntou Dr. Santos, o senhor tem consciência da gravidade dessas acusações? Plenamente. Por isso solicitei bloqueio de todas as contas e procurações. Também pretendo registrar boletim de ocorrência por estelionato e tentativa de homicídio. Alexandre explodiu. Tentativa de homicídio? Pai, o senhor perdeu completamente o controle. Alexandre, você foi gravado planejando o acidente de carro que quase me matou. O silêncio na sala foi absoluto. Osvaldo reproduziu a gravação no celular. As vozes de Alexandre e Bernardo ecoaram pela sala, planejando friamente minha morte. Dr. Silva empalideceu. Claramente não esperava evidências tão contundentes. Após 4 horas de avaliação, os psiquiatras se reuniram para deliberar. Alexandre e Bernardo saíram da sala visivelmente abalados. Agenor, sussurrou Osvaldo, você foi brilhante. Manteve a calma, apresentou fatos, demonstrou raciocínio claro. 40 minutos depois, os médicos voltaram. Doutor Teixeira, disse doutora Carvalho, após análise cuidadosa, concluímos que o senhor mantém plenas capacidades mentais. Suas preocupações sobre irregularidades financeiras são justificadas pelas evidências apresentadas. Doutor, Silva tentou contestar, mas as acusações de tentativa de homicídio... Doutor Silva, interrompeu o Dr. Santos, ouvimos a gravação. Se for autêntica, confirma as suspeitas do paciente. A interdição temporária foi suspensa imediatamente. Eu estava livre para sair do hospital e tomar as providências legais necessárias. Alexandre se aproximou quando saíamos da sala. Pai, isso ainda pode ser resolvido em família. Alexandre, você não é mais meu filho. Você é um criminoso que tentou me matar. A partir de agora, só conversamos através de advogados. Bernardo começou a chorar. Pai, nós erramos, mas não queríamos machucá-lo. Estávamos desesperados. Bernardo, vocês planejaram minha morte. Não há volta. Foi a última conversa que tive com meus filhos como pai. A partir daquele momento, éramos adversários num processo criminal. Osvaldo me levou para sua casa em Campinas. Eu não podia voltar para Alphaville. Além de não me sentir seguro, a casa estava hipotecada e poderia ser perdida por causa das dívidas que meus filhos haviam contraído. Agenor, você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse minha cunhada Marta, me recebendo com carinho. Preparei o quarto de hóspedes. Pela primeira vez em 2 semanas, me senti verdadeiramente seguro. A casa do Osvaldo era simples, mas aconchegante, e eu precisava desse ambiente familiar para me recuperar emocionalmente. No dia seguinte, fomos à delegacia de São Paulo registrar o boletim de ocorrência. O delegado, Dr. Rocha, me conhecia profissionalmente. Doutor Agenor, essa é uma situação muito grave. Vou abrir inquérito imediatamente. Entregamos todas as evidências. Extratos bancários, gravações, laudo da perícia no carro, depoimentos de testemunhas. Delegado, perguntei, quanto tempo demora para expedir mandados de prisão? Com essas evidências posso pedir prisão preventiva ainda hoje. Tentativa de homicídio e estelionato qualificado são crimes graves. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Era necessário, mas ainda doía pensar que meus filhos seriam presos. Carmen me ligou à tarde. Doutor Agenor, Alexandre e Bernardo estiveram no escritório hoje cedo. Tentaram levar documentos, mas chamei a segurança. Eles disseram alguma coisa? Alexandre estava muito nervoso. Disse que o senhor havia enlouquecido e que iam contestar tudo na justiça. Não me surpreendeu. Até o final, continuariam negando e tentando inverter a situação. Na quinta-feira de manhã, Osvaldo me ligou cedo. Agenor, Alexandre e Bernardo foram presos a 1 hora. Senti o estômago se revirar. Por mais que soubesse ser necessário, ver meus filhos sendo presos era devastador. Como foi? Alexandre foi preso em casa. Bernardo tentou fugir, mas foi capturado no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar para o Paraguai. Tentativa de fuga. Isso só confirmava a culpa dele. Doutor,
Mendes me ligou em seguida. Agenor, preciso te avisar. Eles vão tentar alegar que você armou tudo isso. Alexandre já está dizendo que as gravações são falsas, que você pagou o investigador particular para fabricar evidências. Mas isso é absurdo. Sabemos que é. Mas eles vão tentar qualquer coisa para se safar. À tarde, assisti ao noticiário local. A prisão de 2 filhos que tentaram assassinar o próprio pai virou manchete. Advogado renomado de São Paulo denuncia filhos por tentativa de homicídio e estelionato. Dizia a repórter. Ver nossa família exposta dessa forma foi humilhante, mas necessário. A verdade precisava vir à tona. Meu celular não parava de tocar. Colegas advogados, clientes, amigos, todos queriam saber se a notícia era verdadeira. Agenor, não acredito no que estou vendo na TV, disse meu sócio Dr. Ferreira. É verdade que Alexandre e Bernardo... Infelizmente é verdade, Ferreira. Eles tentaram me matar para acelerar o acesso à herança. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Como explicar algo tão monstruoso? Durante a investigação policial, mais detalhes sórdidos vieram à tona. Os detetives descobriram que Alexandre e Bernardo haviam contratado uma empresa de fachada para lavar o dinheiro roubado. Doutor Agenor, explicou o delegado Rocha. Eles criaram uma empresa de consultoria fictícia. Todo o dinheiro desviado passava por lá antes de ir para as contas pessoais deles. Isso quer dizer que planejaram os roubos há muito tempo? Pelo menos 1 ano. A empresa foi registrada em março do ano passado. 1 ano. Meus filhos haviam passado 1 ano inteiro planejando me roubar e eventualmente me matar. Durante esse tempo, jantamos juntos aos domingos, comemoramos aniversários, trocamos presentes no Natal. Tem mais, continuou o delegado. Encontramos conversas no WhatsApp entre eles discutindo diferentes formas de matá-lo. Além do acidente de carro, consideraram envenenamento e até mesmo contratar um assassino profissional. Meu sangue gelou. Eles realmente chegaram a esse ponto? Descartaram essas opções porque chamariam mais atenção. O acidente de carro parecia mais natural. A frieza do planejamento me aterrorizou. Não eram crimes passionais, cometidos no calor da emoção. Eram atos calculados, premeditados, executados por pessoas que se tornaram completos estranhos para mim. Carmen trouxe mais informações perturbadoras. Doutor, auditei todas as contas dos últimos 3 anos. Os desvios começaram bem antes do que imaginávamos. No total, eles roubaram quase 2 milhões de reais. 2 milhões. Praticamente metade de todo o meu patrimônio havia sido sistematicamente saqueado pelos meus próprios filhos. A primeira audiência foi marcada para 2 semanas depois das prisões. Alexandre e Bernardo compareceram algemados, vestindo uniformes laranja da prisão. Foi chocante vê-los assim. Por mais que soubesse de seus crimes, ainda era difícil aceitar que aqueles eram os bebês que eu havia embalado para dormir décadas atrás. Doutor Teixeira, perguntou o juiz, o senhor mantém as acusações contra seus filhos? Mantenho, excelência. Tenho provas irrefutáveis de que tentaram me assassinar e roubaram sistematicamente meu patrimônio. Alexandre se levantou. Excelência, meu pai está sendo manipulado pelo meu tio. Essas evidências foram fabricadas. Senhor Alexandre, disse o juiz secamente, o senhor terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Por ora, mantenho a prisão preventiva de ambos. Após a audiência, os advogados de defesa me abordaram no corredor. Doutor Agenor, disse doutor Lima, advogado do Alexandre. Ainda podemos resolver isso fora do tribunal. Meu cliente está disposto a devolver todo o dinheiro em troca da retirada das acusações. Doutor Lima, seu cliente tentou me matar. Não há acordo possível. Mas pensem na família. Isso vai destruir a reputação de todos. A família já foi destruída quando eles decidiram me assassinar pelo dinheiro. Era uma posição dura, mas necessária. Não podia haver perdão para quem planeja friamente o assassinato do próprio pai. Voltar à rotina normal foi impossível. Embora estivesse fisicamente recuperado do acidente, as cicatrizes emocionais eram profundas. Agenor, disse Marta numa manhã, você precisa de ajuda profissional.
Não está dormindo, mal está comendo. Ela tinha razão. Estava desenvolvendo sintomas claros de depressão e estresse pós-traumático. A traição dos filhos havia me abalado mais profundamente que qualquer experiência anterior na vida. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas familiares, doutora Mendonça. Senhora Genor, disse ela na primeira sessão, o que o senhor viveu é uma das experiências mais traumáticas possíveis. Traição familiar combinada com tentativa de assassinato. Doutora, como é possível que filhos façam isso com o próprio pai? Infelizmente não é tão raro quanto gostaríamos de acreditar. Dinheiro e desespero podem corromper até os laços familiares mais fortes. As sessões de terapia me ajudaram a entender que Alexandre e Bernardo haviam escolhido um caminho que os transformou em pessoas completamente diferentes dos filhos que eu havia criado. Eles morreram emocionalmente muito antes de tentar matá-lo fisicamente, explicou doutora Mendonça. O luto que o senhor está sentindo é legítimo. Está perdendo os filhos que conhecia. Osvaldo me trouxe atualizações regulares sobre o andamento da investigação. Cada nova descoberta era mais chocante que a anterior. Agenor, a polícia encontrou um segundo celular do Bernardo. Tinha mensagens com agiotas ameaçando quebrar as pernas dele se não pagasse as dívidas. E isso explica o desespero, respondi. Tem mais. Alexandre havia contratado um advogado especialista em sucessões para estudar formas de acelerar a transferência de heranças. Cada detalhe confirmava o planejamento meticuloso. Não havia sido um crime impulsivo, mas uma conspiração elaborada ao longo de meses. O perito analisou seu carro, continuou Osvaldo. Confirmou que foi forçado para fora da pista. As marcas de tinta azul batem exatamente com o Corolla que Bernardo usou. Evidências técnicas irrefutáveis. Mesmo o melhor advogado criminalista teria dificuldade em contestar provas tão sólidas. Dr. Mendes me ligou com uma proposta inesperada. Agenor, os advogados deles querem negociar um plea bargain. Confessariam os crimes em troca de redução da pena. Que tipo de redução? Alexandre pegaria 15 anos em vez de 25. Bernardo 12 anos em vez de 20. Pensei na proposta. Por um lado, evitaria um julgamento longo e desgastante. Por outro, parecia leniente demais para quem havia planejado meu assassinato. Dr. Mendes, eles devolvem todo o dinheiro roubado? Essa é a parte complicada. A maior parte já foi gasta ou perdida em investimentos ruins. Dinheiro perdido para sempre. 40 anos de trabalho dilapidados pelos próprios filhos. Passei dias pensando na proposta de acordo. Osvaldo e Marta tinham opiniões divergentes. Aceite o acordo, dizia Marta. Você já sofreu demais. Um julgamento seria mais um trauma. Não aceite, argumentava Osvaldo. Eles tentaram te matar, merecem a pena máxima. Consultei doutora Mendonça sobre a decisão. Senhora Genor, não há resposta certa ou errada. Precisa decidir o que será melhor para sua recuperação emocional. Doutora, se aceito o acordo, sinto que estou sendo leniente com assassinos. Se recuso, prolongue meu sofrimento com um julgamento público. Pense assim. Qual decisão permitirá que o senhor siga em frente com sua vida de forma mais saudável? Após muito refletir, tomei minha decisão. Liguei para Dr. Mendes. Recuso o acordo. Quero que vão a julgamento e paguem pelas consequências completas dos crimes. Tem certeza, Agenor? O julgamento será difícil. Tenho certeza. Eles planejaram minha morte friamente. Não merecem clemência. A decisão trouxe uma sensação estranha de alívio. Finalmente estava tomando controle da situação, em vez de ser apenas uma vítima passiva. Alexandre e Bernardo ficaram furiosos quando souberam da recusa do acordo. Através de seus advogados fizeram ameaças veladas sobre revelar segredos familiares embaraçosos durante o julgamento. Não me intimidaram. Que revelassem o que quisessem. A verdade estava do meu lado. Nos meses seguintes, mergulhei na preparação do caso. Como advogado experiente, conhecia todos os aspectos legais, mas como vítima, estava emocionalmente envolvido demais. Agenor, disse Dr. Mendes, sugiro que deixemos a acusação por conta do Ministério Público. Você pode acompanhar como assistente de acusação, mas sem protagonismo. Ele tinha razão.
Meu envolvimento emocional poderia prejudicar o caso. O promotor, Dr. Alves, era competente e experiente em crimes contra a vida. Doutor Agenor, disse Dr. Alves durante uma reunião de preparação, temos um dos casos mais sólidos que já vi. Evidências documentais, gravações, perícias técnicas, depoimentos consistentes. Qual a chance de condenação? Diria 90% de certeza para estelionato, 80% para tentativa de homicídio. As chances eram boas, mas nada era garantido no sistema judiciário brasileiro. Carmen organizou todos os documentos financeiros em ordem cronológica, criando uma linha temporal clara dos crimes. Seu trabalho meticuloso seria fundamental para mostrar ao júri a extensão dos roubos. Doutor, disse ela, encontrei mais irregularidades. Alexandre usou o cartão corporativo da empresa para gastos pessoais por mais de 2 anos. Sempre havia mais. Cada dia descobríamos novas facetas da traição. Osvaldo contratou segurança particular para mim. Agenor, eles ainda têm amigos na rua. E os agiotas credores do Alexandre podem tentar pressionar você. A necessidade de segurança pessoal mostrava o quão longe a situação havia chegado. Eu vivia como alguém em programa de proteção a testemunhas. O julgamento começou numa segunda-feira chuvosa de abril. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, colegas advogados, todos queriam testemunhar o caso que havia chocado a cidade. Alexandre e Bernardo entraram no tribunal com suas algemas, mas desta vez vestiam ternos. Seus advogados haviam insistido numa apresentação mais respeitável. Senhores jurados, começou Dr. Alves na abertura da acusação. Este não é um caso comum de conflito familiar. É a história de 2 homens que planejaram friamente assassinar o próprio pai por dinheiro. A estratégia da defesa ficou clara nos primeiros minutos. Doutor Lima, advogado do Alexandre, argumentou que eu havia armado toda a situação para me livrar de filhos problemáticos e ficar com o patrimônio apenas para mim. Senhores jurados, disse ele, Agenor Teixeira é um homem rico e poderoso. Tem recursos para fabricar evidências, contratar investigadores, corromper testemunhas. Era uma estratégia audaciosa, mas perigosa. Estavam tentando me transformar no vilão da história. O primeiro dia do julgamento foi dedicado à apresentação das evidências técnicas. O perito que analisou meu carro explicou detalhadamente como o acidente havia sido provocado. As marcas de tinta e os danos na lateral do veículo são consistentes com uma colisão lateral intencional, explicou. O agressor usou o próprio carro como arma para forçar a saída de pista da vítima. Ver as fotos do meu carro destruído no telão da sala trouxe de volta todas as memórias traumáticas do acidente. No segundo dia, Carmen prestou depoimento como testemunha de acusação. Ela havia organizado meticulosamente todos os documentos financeiros. Trabalhei com o Dr. Agenor por 15 anos, disse ela ao promotor. Sempre foi meticuloso com dinheiro. Jamais autorizaria as transferências que Alexandre fez. Como a senhora sabe que as transferências foram não autorizadas? Porque Dr. Agenor sempre me consultava antes de qualquer movimentação grande. E essas transferências eram sempre feitas quando ele não estava no escritório. O advogado do Alexandre tentou desqualificar o testemunho. Senhora Carmen, não é verdade que a senhora tinha ciúmes da proximidade entre o Dr. Agenor e seus filhos? Isso é ridículo, respondeu Carmen com dignidade. Sempre respeitei a família dele, mas também não podia ficar calada vendo eles roubarem. A palavra roubar ecoou pela sala. Carmen havia resumido tudo numa palavra simples e direta. No terceiro dia, foi reproduzida a gravação onde Alexandre e Bernardo planejavam minha morte. O silêncio na sala era absoluto, enquanto suas vozes discutiam friamente a melhor forma de me assassinar. Alguns jurados pareceram visivelmente chocados. Uma das juradas chegou a colocar a mão na boca em horror. Senhores jurados, disse depois Dr. Alves, estas são as próprias vozes dos réus planejando o assassinato do pai. Não há interpretação alternativa possível para estas palavras. A defesa de Alexandre e Bernardo foi patética e desesperada. Sem poder negar as evidências, tentaram uma estratégia de vitimização.
Alexandre subiu ao banco dos réus chorando. Pai, eu nunca quis machucá-lo. Estava desesperado, devia muito dinheiro para pessoas perigosas. Por que não me procurou pedindo ajuda? Perguntou o promotor. Porque tinha vergonha. Sabia que o senhor ficaria decepcionado comigo. Então decidiu me roubar e tentar me matar? Alexandre não soube responder. A lógica do crime era indefensável. Bernardo tentou jogar toda a culpa no irmão mais velho. Fui influenciado pelo Alexandre. Ele disse que era a única forma de salvar nossas vidas das ameaças dos agiotas. Mas, senhor Bernardo, insistiu Dr. Alves, foi o senhor quem executou o acidente. Foi o senhor que usou seu carro como arma. Estava em pânico, não pensava claramente. Desculpas esfarrapadas que não convenceram ninguém no tribunal. O momento mais dramático veio quando o promotor me chamou para depor como vítima. Doutor Agenor, como se sente vendo seus filhos ali no banco dos réus? Olhei para Alexandre e Bernardo antes de responder. Sinto que perdi meus filhos há muito tempo. Os homens ali não são as crianças que criei com amor. São estranhos que escolheram o dinheiro ao invés da família. Alexandre começou a chorar, mas foram lágrimas de autocompaixão, não de arrependimento genuíno. Na sexta-feira, chegou a vez das alegações finais. Dr. Alves foi brilhante em sua argumentação. Senhores jurados, este caso nos confronta com uma das mais selvagens traições familiares já registradas em nossos tribunais. 2 homens, educados pelo amor paterno, retribuíram esse amor com roubo sistemático e tentativa de assassinato. Ele fez um resumo cronológico de todos os crimes, mostrando como haviam sido planejados ao longo de mais de 1 ano. Não foi um crime passional. Foi uma conspiração fria, calculada, executada por homens que viam o próprio pai apenas como obstáculo ao acesso ao dinheiro. A defesa tentou argumentar com circunstâncias atenuantes. Senhores jurados, Alexandre e Bernardo são jovens que erraram por desespero financeiro. Merecem uma segunda chance. Mas era impossível minimizar a gravidade dos crimes. Tentativa de homicídio não admite atenuantes quando há premeditação clara. Senhores jurados, concluiu Dr. Alves, a justiça não é vingança. É a resposta da sociedade civilizada ao crime. E crimes desta gravidade exigem resposta proporcional. Depois das alegações, os jurados se recolheram para deliberar. A espera foi agonizante. Osvaldo ficou ao meu lado durante as 4 horas de deliberação. Seja qual for o resultado, disse ele, você fez a coisa certa. Às 19 horas, os jurados voltaram com o veredito. Senhores jurados, chegaram a um veredito? Perguntou o juiz. Chegamos, excelência. O foreman do júri se levantou com o papel na mão. O silêncio na sala era absoluto. No caso do Ministério Público contra Alexandre Teixeira, pela acusação de estelionato qualificado, consideramos o réu culpado. Alexandre baixou a cabeça. Pela acusação de tentativa de homicídio qualificado, consideramos o réu culpado. No caso do Ministério Público contra Bernardo Teixeira, pela acusação de estelionato qualificado, consideramos o réu culpado. Pela acusação de tentativa de homicídio qualificado, consideramos o réu culpado. Culpados. Em todas as acusações, senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. O juiz prosseguiu imediatamente para a sentença. Alexandre Teixeira, pelos crimes de estelionato qualificado e tentativa de homicídio qualificado, condeno-o a 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Bernardo Teixeira, pelos mesmos crimes, condeno-o a 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. 25 anos para Alexandre, 22 para Bernardo. Penas severas, mas justas considerando a gravidade dos crimes. Alexandre desabou na cadeira, chorando. Bernardo permaneceu imóvel, aparentemente em choque. Além das penas privativas de liberdade, continuou o juiz, condeno os réus solidariamente ao ressarcimento integral dos valores subtraídos da vítima, com correção monetária e juros. Justiça havia sido feita. Não traria meus filhos de volta, mas estabelecia que crimes como esses têm consequências proporcionais.
Nos dias seguintes ao julgamento, senti-me estranhamente vazio. A justiça havia sido feita, mas isso não aliviou completamente a dor da traição familiar. É normal se sentir assim, explicou doutora Mendonça. O senhor viveu um trauma profundo. A condenação deles não apaga automaticamente o sofrimento que causaram. Os jornais cobriram amplamente o caso. Filhos condenados por tentar matar o pai por herança. Foi manchete durante uma semana. A exposição pública foi constrangedora, mas necessária. Colegas advogados me procuraram para expressar solidariedade. Agenor, você fez a coisa certa, disse Dr. Ferreira. Sei que foi difícil, mas crimes assim não podem ficar impunes. Carmen voltou a trabalhar comigo, ajudando a reorganizar o escritório e as finanças. Doutor, vamos conseguir recuperar pelo menos parte do dinheiro, disse ela, sempre otimista. Carmen, o dinheiro é o menos importante. O que importa é que a verdade veio à tona. Osvaldo sugeriu que eu me mudasse definitivamente para Campinas. Agenor, São Paulo tem muitas memórias ruins agora. Um novo começo pode fazer bem. Era uma sugestão sensata. A casa de Alphaville estava mesmo hipotecada e seria perdida. O escritório poderia ser transferido ou fechado. Nada me prendia mais à capital. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Alexandre pedindo para que eu o visitasse na prisão. Hesitei muito antes de decidir ir. Não é obrigado a fazer isso, disse Osvaldo. Você não deve nada a eles. Eu sei, mas preciso de um encerramento. Preciso olhar nos olhos dele e dizer definitivamente adeus. A penitenciária de Tremembé era um lugar sombrio. Alexandre estava visivelmente abatido, muito mais magro que no julgamento. Pai, obrigado por ter vindo, disse ele através do vidro que nos separava. Não me chame de pai. Perdeu esse direito quando planejou minha morte. Alexandre chorou. Sei que não mereço perdão. Só queria que soubesse que me arrependo todos os dias. Alexandre, arrependimento não ressuscita mortos. Você só não é assassino porque falhei. Pai. Agenor, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor pode me perdoar algum dia? Olhei longamente para aquele homem que um dia foi meu filho querido. Alexandre, perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista através de ações. E suas ações foram imperdoáveis. Foi a última vez que nos falamos. Saí da prisão sentindo que um capítulo definitivamente havia se fechado na minha vida. Mudei-me para Campinas e estabeleci um pequeno escritório de advocacia. Não precisava trabalhar por dinheiro. Mesmo com as perdas, ainda tinha recursos suficientes, mas precisava manter a mente ocupada. Agenor, disse Marta, você parece mais em paz ultimamente. Ela tinha razão. A distância física e temporal do trauma estava ajudando na recuperação emocional. Comecei a aceitar casos pro bono, especialmente de famílias em situação de violência doméstica. Era minha forma de transformar a experiência traumática em algo construtivo. Doutora Agenor, disse uma cliente, Dona Maria, o senhor entende nossa dor porque já passou por traição familiar também. Nunca falava diretamente sobre meu caso, mas as pessoas sabiam. A experiência me tornara mais empático com vítimas de violência familiar. Aos poucos fui construindo uma nova vida, simples, mas genuína, sem a complexidade e tensões da vida anterior em São Paulo. Dr. Mendonça continuou me acompanhando via videochamada. O senhor evoluiu muito nos últimos 2 anos. Conseguiu processar o trauma de forma saudável. Doutora, ainda dói. Provavelmente sempre doerá. Mas não me controla mais. Era uma descrição precisa do meu estado emocional. A dor estava lá, mas havia aprendido a conviver com ela. 3 anos após o julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor da penitenciária onde Alexandre cumpria a pena. Doutor Teixeira, lamento informar que Alexandre foi encontrado morto na cela hoje de manhã. Senti um impacto emocional inesperado. Como morreu? Aparentemente suicídio. Enforcamento. Deixou uma carta para o senhor. Suicídio. Alexandre não havia conseguido conviver com o peso dos crimes que cometera. Senhor diretor, não quero a carta.
E não vou ao funeral. Por favor, cremem o corpo e descartem as cinzas. Pode parecer cruel, mas Alexandre havia morrido para mim no dia que planejou minha morte. Sua morte física era apenas a conclusão de um processo que havia começado anos antes. Osvaldo veio me visitar naquela noite. Como está se sentindo? Confuso. Uma parte de mim está triste. Ainda era o menino que criei. Outra parte está aliviada. Não haverá possibilidade de recurso ou prisão domiciliar. É normal sentir emoções contraditórias, disse meu irmão. Bernardo continuava vivo na prisão, cumprindo sua pena. Ocasionalmente ouvia notícias dele através de conhecidos, mas não me interessava saber detalhes. Minha pequena prática advocatícia em Campinas cresceu organicamente. Especializei-me em direito de família e violência doméstica, áreas onde minha experiência pessoal agregava valor. Doutor, disse Carmen, que havia se mudado para Campinas para continuar trabalhando comigo, temos mais casos do que conseguimos atender. Era verdade. A reputação de advogado que havia enfrentado a própria família por justiça me trouxera uma clientela fiel. Uma das clientes mais marcantes foi Dona Conceição, cujos filhos estavam tentando interná-la indevidamente para tomar sua casa. Doutora Agenor, todos dizem que estou ficando louca, mas sei que querem me roubar. A situação era assustadoramente similar à minha experiência. Consegui reverter a interdição e processar os filhos por tentativa de estelionato. Doutor, disse Dona Conceição após a vitória no tribunal, o senhor salvou minha vida. Como posso agradecer? Dona Conceição, continue vivendo com dignidade. É o melhor agradecimento. Casos como esse me lembravam por que havia escolhido buscar justiça em vez de tentar encobrir os crimes dos meus filhos. Aos 67 anos, 5 anos após o acidente, comecei a pensar mais filosoficamente sobre família e laços sanguíneos. Osvaldo, disse durante um almoço de domingo, você acha que errei na forma como criei Alexandre e Bernardo? Agenor, você foi um pai amoroso e dedicado. Eles fizeram escolhas ruins independentemente da educação que receberam. Mas talvez eu tenha dado dinheiro demais, facilitado demais. Pare com isso, interrompeu Marta. Você não é responsável pelas escolhas criminosas que eles fizeram adultos. Era uma batalha mental que travava constantemente. A culpa parental é natural, mas no meu caso era também autodestrutiva. Doutora Mendonça me ajudou a processar esses sentimentos. Senhora Agenor, pais podem influenciar, mas não controlam as escolhas morais dos filhos adultos. Mas, doutora, se eu tivesse percebido os sinais mais cedo, o senhor não é adivinhador. Não poderia prever que eles seriam capazes de tentativa de homicídio. Lentamente fui aceitando que havia feito o melhor que pude como pai, e que os crimes dos meus filhos eram responsabilidade exclusiva deles. Certo dia, numa padaria em Campinas, uma mulher se aproximou da minha mesa. Desculpe incomodar, mas o senhor não é Agenor Teixeira? Sou sim, senhora. Meu nome é Paula, sou ex-nora do senhor. Era casada com Alexandre. Paula. Lembrava vagamente dela. Alexandre havia se casado e divorciado rapidamente, cerca de 10 anos antes. Posso sentar um momento? Concordei, curioso sobre o que ela tinha a dizer. Doutora Agenor, queria que soubesse que sempre suspeitei que Alexandre tinha problemas graves. O comportamento dele durante nosso casamento foi terrível. Que tipo de comportamento? Mentiras constantes sobre dinheiro, gastos descontrolados, raiva quando questionado. Uma vez ele me ameaçou fisicamente quando descobri que havia escondido dívidas. Essas informações chegavam tarde demais para mudar alguma coisa, mas me ajudavam a entender que os problemas dos meus filhos eram mais antigos e profundos do que imaginara. Por que não me procurou na época? Tentei, doutor. Liguei para o escritório algumas vezes, mas Alexandre sempre interceptava. Disse que o senhor não queria se envolver em assuntos de casal. Mais manipulação. Alexandre havia me isolado de informações que poderiam ter revelado seus problemas mais cedo. 4 anos após a morte de Alexandre, recebi outra ligação da penitenciária. Bernardo havia morrido de infarto durante o banho de sol. Era cardiopata? Perguntei ao diretor.
Aparentemente sim. O estresse da prisão agravou o problema. Bernardo tinha apenas 40 anos quando morreu. Uma vida desperdiçada por escolhas ruins. Desta vez, permiti que fosse enterrado no cemitério da família. Não fui ao funeral, mas paguei os custos básicos. Agora acabou definitivamente, disse Osvaldo após o enterro. Sim, os 2 meninos que criei estão mortos. Morreram muito antes fisicamente. Era estranho ser o último sobrevivente da minha família nuclear, mas também era libertador. Não havia mais a possibilidade de eles causarem mais dor ou trauma. Carmen organizou a transferência dos últimos bens que ainda estavam em disputa judicial. Doutor, conseguimos recuperar cerca de 40% do dinheiro roubado. Era melhor que nada, mas o dinheiro nunca foi realmente a questão principal. A questão era justiça, verdade, dignidade. Aos 70 anos, 7 anos após quase ser assassinado pelos próprios filhos, comecei a escrever um livro sobre a experiência. Por que quer escrever sobre isso? Perguntou doutora Mendonça. Para ajudar outras pessoas que possam estar passando por situações similares e para processar completamente o trauma. O livro seria chamado Quando o Sangue Mente, uma história de traição familiar e busca por justiça. Escrever foi terapêutico. Colocar toda a experiência no papel me ajudou a organizar os pensamentos e encontrar significado no sofrimento. Uma das lições mais importantes que aprendi foi que família verdadeira não se define por sangue, mas por lealdade, amor e respeito mútuo. Osvaldo e Marta eram mais família para mim do que Alexandre e Bernardo jamais foram. Carmen era mais confiável que meus próprios filhos. Agenor, disse Osvaldo enquanto revisava o manuscrito. Sua história vai ajudar muitas pessoas. Espero que sim. Se pelo menos uma pessoa reconhecer os sinais de abuso familiar e agir a tempo, todo o sofrimento terá valido a pena. O livro foi publicado por uma editora pequena, mas teve repercussão surpreendente. Recebi centenas de cartas de pessoas que haviam passado por experiências similares. Doutor Agenor, escreveu uma leitora, sua coragem me inspirou a denunciar meu irmão que estava roubando de mim. Obrigada por mostrar que família não pode ser desculpa para crime. Essas cartas me deram um senso de propósito que não tinha desde o trauma. Minha experiência terrível estava ajudando outras pessoas a se protegerem. Comecei a dar palestras sobre violência familiar e abuso financeiro de idosos. A primeira coisa que precisamos entender, dizia nas palestras, é que amor verdadeiro nunca machuca intencionalmente. Universidades me convidavam para falar em cursos de direito sobre ética familiar e limites legais dos relacionamentos sanguíneos. Professor Teixeira, perguntou um aluno, como o senhor encontrou força para denunciar os próprios filhos? Porque entendi que eles não eram mais meus filhos no momento que planejaram minha morte. Eram criminosos que precisavam ser detidos. A resposta sempre chocava os estudantes, mas era necessária. Romantizar laços familiares pode ser perigoso quando há abuso envolvido. Hoje tenho 75 anos. Vivo uma vida simples, mas satisfatória em Campinas. Tenho alguns clientes, escrevo artigos ocasionalmente, cuido de um pequeno jardim. A casa onde moro é modesta comparada à mansão de Alphaville, mas é genuinamente minha. Ninguém pode tirá-la de mim através de trapaças ou manipulação. Carmen se aposentou, mas ainda me visita regularmente. Doutor, o senhor parece mais feliz agora do que nos últimos anos em São Paulo. Ela tem razão. A vida simples me trouxe uma paz que a riqueza e o sucesso profissional nunca proporcionaram. Mantenho contato com algumas das famílias que ajudei ao longo dos anos. Dona Conceição, agora com 80 anos, me liga todo mês para conversar. Doutora Agenor, como vai o jardim? Florindo, Dona Conceição. As rosas estão lindas este ano. E conversas simples sobre coisas simples. Uma vida sem dramas, sem traições, sem medos. Às vezes ainda sonho com Alexandre e Bernardo crianças. Sonhos nostálgicos onde eles ainda são inocentes. Ainda me amam sinceramente. Acordo desses sonhos com uma tristeza melancólica, mas não mais com a dor aguda dos primeiros anos. Doutora Mendonça diz que é normal. O senhor está finalmente conseguindo separar as boas memórias dos filhos que foram dos crimes dos homens que se tornaram.
Se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria? É uma pergunta que faço a mim mesmo frequentemente. Parte de mim gostaria de ter percebido os sinais mais cedo, ter impedido que chegassem ao ponto de tentar me matar. Mas outra parte reconhece que a experiência, por mais traumática que tenha sido, me transformou numa pessoa mais sábia e empática. Hoje, aos 75 anos, entendo que a vida não é sobre evitar todas as dores, mas sobre como respondemos às inevitáveis traições e decepções. Escolhi a justiça em vez do silêncio. Escolhi a verdade em vez da conveniência familiar. Escolhi a dignidade em vez da vitimização. Foram escolhas difíceis que me custaram caro emocionalmente, mas foram as escolhas certas. Minha história termina não com vingança ou amargura, mas com a tranquila certeza de que vivi de acordo com meus princípios, mesmo quando isso significou enfrentar os próprios filhos. Às vezes, fazer a coisa certa é a coisa mais difícil do mundo, mas é sempre a única escolha que permite dormir em paz. Na varanda da minha casa simples em Campinas, regando as flores do jardim que plantei com minhas próprias mãos, posso dizer com honestidade: sobrevivi. Não apenas fisicamente ao acidente que deveria ter me matado, mas emocionalmente à maior traição que um pai pode sofrer. E ao sobreviver, descobri que sou mais forte do que jamais imaginei ser. O sol se põe sobre Campinas e outro dia termina em paz. Amanhã será um novo dia, simples e honesto. Como aprendi a viver depois de quase perder a vida para a ganância dos próprios filhos. Esta é a minha história. Uma história de traição, dor, justiça e, finalmente, paz.